E aí continua a negociação, enquanto isso, de cargos nesse futuro governo. O PSDB, por exemplo, pode assumir ministérios como de comércio exterior ou da indústria, que serão recriados. O MDB de Simone Tebet, por sua vez, pressiona por um cargo na cidadania ou na educação. Já o PSD de Gilberto Kassab pode ficar com o Ministério da Agricultura. Cotado para assumir alguma pasta, o senador eleito pelo PSB do Maranhão, Flávio Dino, aliás, tinha ouvido falar que seria Ministério da Justiça para Flávio Dino, mas é só uma entre outras possibilidades. Ele falou ontem sobre o perfil esperado pela equipe de Lula. E seja uma equipe que reúna credenciais políticas e técnicas e seja uma equipe plural, uma equipe que tenha pessoas de vários partidos, pessoas sem partidos e que consiga unir o Brasil. Ontem houve uma reação muito negativa no mercado, nessa entidade chamada mercado financeiro, né? As reações foram negativas, o dólar subiu, foi a 5,17, a Bolsa de Valores com uma baixa de quase 2,4%, tudo por causa da expectativa, da incerteza, das indefinições em relação a ministérios, mas sobretudo em relação ao Ministério da Economia. E o que também provocou esse desarranjo, digamos assim, no mercado financeiro. Começou a surgir o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Economia. Ora, para o mercado, que vinha ouvindo nomes como de Henrique Meirelles, de Pércio Arida, de André Lara Rezende, é tudo música para o ouvido, ouvir o nome de Fernando Haddad foi um dos elementos que fizeram com que o mercado ontem reagisse mal. Internamente, no PT, há quem diga nos bastidores de que teve gente fazendo com que esse nome viesse a público, né, para queimar Fernando Haddad, internamente no PT. Mas, enfim, isso aí também já começa aquela costura, né, as conversas de bastidores que muitas vezes colocam nomes para aparecer para o público, para sentir qual é a reação e aí recuar em relação a esses nomes. A gente ainda vai ter de aguardar, porque não tem definição ainda, mas terá de vir nos próximos dias. Exatamente, Sheila. E aí, acho que duas coisas importantes aqui. Eu estava vendo a coluna da nossa colega Miriam Leitão hoje, que, enfim, de economia, entende muito mais do que, né? E ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz assim, bom, o mercado gosta de provocar volatilidade, né? Aí sai lá um nome técnico para economia e tal, e aí o mercado reage bem, daqui a pouco surge Fernando Haddad, o mercado reage mal, mas o futuro governo tem preocupações muito, muito mais sérias do que a volatilidade do mercado. Existem questões realmente muito sérias que o futuro governo vai ter que lidar. Gastos extra-teto, por exemplo. Exatamente, né? Então, para além disso, existem preocupações sérias ali. Os nomes que a gente tem visto nos jornais sendo cotados, e a gente pode, se você vê em comum ali, existem nomes que, se você olhar Lula 1, né, 2002, e Lula 3, né, que vai assumir agora, seria, assim, basicamente a mesma fotografia com eles envelhecidos 20 anos, não é? A gente está vendo os nomes que estão sendo aventados nos jornais, são os mesmos ministros envelhecidos 20 anos, trocando as pastinhas. Se você olhar. E aí, quem conhece o PT, quem já cobriu bastante o PT, conhece bastidores, sabe que ali o Fogo Amigo é uma coisa muito interessante, né? Você começa a aventar um nome aqui de um companheiro, um nome ali de um companheiro, quando no fundo, a gente sabe que tem figurinhas carimbadas que não querem largar o osso, que querem continuar lá no partido, que querem continuar no governo. E eu acho que é hora de começar a se posicionar. Pera aí um pouquinho. O governo Lula 3 tem o direito de cometer os mesmos erros que o governo Lula 1 e o governo Lula 2? Esse não tá na hora de a gente fazer um governo técnico sem cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado? Não tá na hora de a gente começar... Claro, a gente vai precisar de muita articulação política. A gente tem um Congresso que não vai ser fácil de enfrentar, a gente tem problemas muito sérios. A articulação política vai ser fundamental. Mas a gente precisa de técnicos, a gente precisa de jovens arejados. O mundo mudou. Um dos problemas que o Lula mostrou na campanha, que muita gente apontava, é que ele parecia estar só falando de passado. E agora a gente está na hora de olhar para o futuro. O mundo mudou e muito. O Brasil não vai ser mesmo o Brasil que a gente tinha lá atrás. A gente não tem super boom das commodities. O mundo está falando de meio ambiente. O mundo está olhando para o Brasil. É o momento do Brasil. O Lula vai para a COP27, vai sentir o termômetro agora. Agora é o momento do Brasil para olhar para o meio ambiente. A gente vai ter que olhar para a economia de um outro ângulo. O mundo está enfrentando uma situação super difícil. Então, assim, a gente precisa de gente jovem que está olhando para esse mundo de hoje, não para o mundo de 20 anos atrás. Será que
esses nomes que estão sendo aventados, de pessoas que há 20 anos ocuparam o governo, olhando para o mundo lá de trás, são os melhores nomes, mais bem capacitados para olharem para esse Brasil. Então, acho que está na hora de a gente começar a olhar um pouquinho melhor aí para esses nomes que estão sendo aventados. Eu espero, tenho certeza, eu confio. Acho que a gente teve muitos anos de história para aprender aí. Confio e tenho que esperar, porque eu sou brasileira, eu tenho que ter esperança, né? De que quem tá aí já aprendeu bastante, já se viveu bastante para saber que a gente precisa olhar para frente, né? Para trás a vida não anda, a vida anda para frente. Mas para acrescentar o seu pensamento, né? Por que será que a gente não teve um sucessor de Lula no Partido dos Trabalhadores? Parece que o pessoal não larga o osso, mas de jeito nenhum. Larga. Não tem como, né? Até houve uma tentativa de colocar Fernando Haddad. Mas assim, uma coisa que não houve aquela tentativa de fato com muita ênfase. A ex-presidente Dilma também, no fim das contas, conseguiu um mandato, impeachment, mas não rolou um sucessor de Lula. Tanto que, eu me lembro que no ano passado, foi isso, no começo do ano passado, quando eu tinha um podcast que falava de política com, aliás, o Diogo Schelp e a Maria Carolina Trevisan, beijo pra eles. Já que a gente tá falando, né, enfim, colegas de outras emissoras. Mas eu me lembro que a Gleisi Hoffmann falou, a gente entrevistou a Gleisi. E era naquela época em que não havia a menor possibilidade de Lula concorrer, né, nas eleições. E a gente perguntou para ela, escuta, presidente do partido, qual é o plano B do Partido dos Trabalhadores? Porque o ex-presidente Lula não vai poder, né? Ela falou assim, não, tem um único plano, é o plano A, é Lula, Lula candidato. Aí a gente, vem cá, não passava pela cabeça de ninguém a possibilidade de ele concorrer. Você vê como as coisas são. Então, parece que existe ali um pé fincado nessa mesma galera, né, Ellen Brown? Parece que existe esse acordo firmado aí que o pessoal não larga o osso de jeito nenhum.